O que é satisfação sexual? Como a ciência mede a satisfação sexual feminina? Quais os benefícios comprovados da satisfação sexual para a mulher? Por que apenas sentir prazer não garante satisfação sexual? Oiê! Eu sou a doutora Franciele Minotto, ginecologista, sexóloga, obstetra e mestre em ciências médicas, mas para você, a sexóloga sincera. E nesse vídeo eu vou responder todas as perguntas sobre satisfação sexual feminina, um tema que precisa urgentemente sair da sombra do tabu e entrar para a luz da ciência e do autoconhecimento. Nós mulheres somos ensinadas desde muito cedo a nos resguardar, a evitar falar sobre a nossa intimidade, sobre os nossos desejos, sobre o que realmente sentimos na cama. Isso nos faz sofrer caladas, acreditando que os nossos questionamentos são bobos, que nossas dificuldades são apenas nossas, que talvez o problema esteja em nós mesmas. Quantas vezes você pensou, mas eu tenho prazer em estar com meu marido, isso não deveria ser suficiente? Ou procurar ter orgasmo parece ser tão fútil, parece coisa de mulher exigente demais. Eu entendo completamente de onde vem esse pensamento. Durante os meus mais de 23 anos de prática clínica, eu ouço isso quase todos os dias. E hoje eu quero esclarecer para você, com base em ciência, o que realmente é satisfação sexual feminina e por que o orgasmo não é um luxo, é uma necessidade para nossa saúde integral. Mas sei que mesmo depois de tudo isso, você pode pensar, mas doutora, eu já me sinto satisfeita assim. Ter orgasmo é muito difícil para mim e isso não atrapalha a minha vida. Se você pensa assim, continua assistindo. Eu vou te mostrar dados científicos que podem mudar a sua perspectiva sobre a sua própria sexualidade. Vamos começar pelo básico. O que é satisfação sexual segundo a ciência? A Organização Mundial da Saúde define saúde sexual como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade. Não é apenas a ausência de doença ou disfunção, é um estado positivo de plenitude. A satisfação sexual, especificamente, foi definida em 2019 por um grupo internacional de especialistas em um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine. Eles chegaram a um consenso após analisar décadas de pesquisa. Satisfação sexual é uma avaliação subjetiva de contentamento com a própria vida sexual, considerando aspectos físicos, emocionais, relacionais e contextuais. Perceba, é subjetiva, mas não é só emocional. Tem um componente físico também. E aqui que está o ponto que muitas mulheres não sabem. Você pode se sentir emocionalmente satisfeita com a intimidade, com o carinho, com a proximidade, mas se seu corpo não está sendo plenamente satisfeito, especialmente através do orgasmo, você está vivendo apenas uma parte da satisfação sexual possível. É como comer um prato bonito num restaurante aconchegante, com uma companhia maravilhosa, mas a comida não ter tempero. Você aprecia tudo ao redor, mas o seu paladar não está satisfeito. Você pode até dizer, foi uma ótima experiência, mas falta o sabor.
Segundo um estudo realizado nos Estados Unidos com uma grande amostra, existe uma diferença dramática entre homens e mulheres quando o assunto é o orgasmo. 95% dos homens heterossexuais relatam atingir o orgasmo sempre ou quase sempre durante a atividade sexual e apenas 65% das mulheres heterossexuais relatam o mesmo. Isso significa que existe uma lacuna de orgasmo de 30% entre homens e mulheres. Mas quando os pesquisadores perguntaram sobre satisfação sexual geral, as mulheres que não tinham orgasmos regulares ainda assim reportaram níveis médios de satisfação. Por quê? Porque elas estão medindo a satisfação apenas pelos aspectos emocionais e relacionais. E é exatamente isso que eu quero desconstruir com você nesse vídeo. Imagine que você adora um bolo de chocolate. Você conhece aquele bolo específico que te faz fechar o olho quando você come. Sabe qual é? Aquele bolo macio, úmido, com sabor intenso, cobertura suculenta que derrete na boca. Agora imagine que alguém te oferece um bolo de chocolate, mas industrializado, ressecado, com sabor artificial. Você até come, porque está com vontade de comer alguma coisa doce e pensa, pelo menos vou matar a minha vontade. Mas no fundo, você sabe que não foi aquele bolo. Você se contentou com menos do que poderia e desperdiçou as calorias que poderia comer com algo doce, mas com uma coisa sem sabor. Trouxe um prazer, mas um prazer pela metade. É exatamente isso que acontece quando você se contenta com os encontros sexuais sem orgasmo. Você pode até sentir prazer no carinho, na proximidade, no afeto, e isso é maravilhoso. Mas o seu corpo, ele foi projetado para mais. Você está se contentando com um bolo industrializado quando poderia ter o bolo que realmente te satisfaz. Outro exemplo. Pense na comida da sua mãe ou da sua avó, ou aquela tia que cozinha maravilhosamente bem. Você pode comer qualquer comida e matar a fome. Isso é um nível básico de satisfação. Mas quando você come aquela comida feita com carinho, exatamente do jeito que você gosta, com aquele gostinho de infância, você não apenas mata a fome, você se sente nutrida, satisfeita de verdade, completa. A satisfação sexual funciona do mesmo jeito. Existem diferentes níveis de satisfação. O nível 1 é aquela satisfação mínima. Você tem intimidade, tem carinho, mas não tem orgasmo. É como matar a fome com qualquer comida. O nível 2 é aquela satisfação parcial. Você sente prazer físico, fica excitada, mas não chega no orgasmo. É como comer uma comida gostosa, mas não comer até ficar satisfeita de verdade. E o nível 3 de satisfação é aquela satisfação completa. Você tem intimidade emocional, prazer físico e orgasmo. É a comida da mãe ou a comida da avó, no meu caso, que eu adoro. Essa comida, esse orgasmo, nutre o teu corpo e a alma juntos. A pergunta que eu quero que você se faça é: por que que você merece apenas o nível 1 ou 2 de satisfação? Mas, doutora, como os cientistas medem algo tão subjetivo quanto a satisfação sexual, ainda mais a feminina? Excelente pergunta. A ciência ela tem alcançado uma precisão surpreendente. Existem diversos instrumentos validados internacionalmente e que medem a satisfação sexual. O mais utilizado é o Female Sexual Function Index, o FSFI, que foi desenvolvido no ano 2000 e validado em mais de 30 países, inclusive
No Brasil, o FSFI avalia 6 domínios da função sexual feminina: o desejo sexual, a excitação sexual subjetiva, a lubrificação, que é a excitação física, o orgasmo, a satisfação e a dor. Cada domínio recebe uma pontuação e a soma total indica se há ou não disfunção sexual. Um score, uma nota abaixo de 26,55 indica disfunção sexual. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você responder e receber em seu e-mail o resultado. Mas também existe outro instrumento ainda mais específico para medir a satisfação sexual, o SSSW, o Sexual Satisfaction Scale for Women, que é uma escala de satisfação sexual para mulheres, um questionário psicológico de 30 itens desenvolvido para medir a satisfação e o sofrimento sexual feminino em 5 domínios: o contentamento, a comunicação, a compatibilidade, a preocupação com o relacionamento e a preocupação pessoal. O SSSW serve para avaliar a satisfação e o sofrimento sexual das mulheres, distinguir os aspectos pessoais e do relacionamento que influenciam na sexualidade e avalia o contentamento, que é a satisfação geral com a vida sexual, a comunicação, que é percebida como a facilidade em discutir sexo e emoções com o parceiro, a compatibilidade, ou seja, a sensação de harmonia sexual com o parceiro, a preocupação com o relacionamento, que são as preocupações com o parceiro em relação ao sexo, e a preocupação pessoal, que são as preocupações individuais sobre os aspectos como excitação, orgasmo e frequência sexual. Um estudo português publicado em 2014 no Jornal de Pesquisa em Sexualidade descobriu que mulheres que pontuam alto apenas na satisfação com o relacionamento, mas baixo na satisfação física, que é o orgasmo, apresentam menor desejo sexual ao longo do tempo, maior probabilidade de desenvolver aversão sexual, maior risco de traição ou interesse por outras pessoas, maior probabilidade de terminar o relacionamento em 5 anos. Por que isso acontece? Porque o corpo não mente. Você pode racionalizar e pensar: tá tudo bem, eu me sinto amada. Mas o seu corpo sabe que está faltando alguma coisa. E com o tempo, isso vai cobrar o preço. Em outro estudo, mulheres que nunca ou raramente têm orgasmo demonstraram maiores chances de desenvolver baixo desejo sexual, mais chance de desenvolver aversão sexual, mais chance de evitar a intimidade sexual e índices maiores de sintomas depressivos. Mas quando essas mesmas mulheres aprenderam a ter orgasmos regulares através de terapia sexual, autoconhecimento ou mudança no relacionamento, os indicadores se inverteram. Houve aumento do desejo sexual, redução da evitação sexual, melhora significativa na satisfação com o relacionamento e redução dos sintomas depressivos e ansiosos. Isso não é coincidência. O orgasmo não é um luxo ou um extra, ele é uma necessidade fisiológica que impacta a sua saúde mental, emocional e relacional. A neurociência explica o porquê. Durante o orgasmo, o nosso cérebro libera uma cascata de neurotransmissores. A ocitocina, que é o hormônio do vínculo e da conexão hormonal,
pode aumentar até 400% durante o orgasmo. A dopamina, que é um neurotransmissor do prazer e da motivação, cria aquela sensação de recompensa. As endorfinas, que são os analgésicos naturais, reduzem a dor e a ansiedade. A serotonina, que é um regulador do humor, melhora o nosso bem-estar geral, a nossa sensação de bem-estar. Quando você não atinge o orgasmo regularmente, você está privando o seu corpo e o seu cérebro dessa explosão neuroquímica que tem efeitos benéficos e duradouros. Mas o que a ciência comprova sobre os benefícios da satisfação sexual completa? Eu vou te falar 4 benefícios comprovados. O primeiro tem relação com a saúde mental e o bem-estar emocional. Um estudo publicado em 2010 analisou mulheres em relação à frequência de orgasmo e o bem-estar psicológico. Nesse estudo, as mulheres que relataram orgasmos frequentes em mais de 75% das relações sexuais, elas apresentavam maior satisfação com a vida em geral, não apenas sexual, menores níveis de ansiedade, menor prevalência de sintomas depressivos, maior resiliência emocional ao estresse e melhor qualidade do sono. Mas o mais interessante, nesse estudo, quando ele comparou diferentes tipos de atividade sexual, ele descobriu que os orgasmos, especificamente através da relação sexual com penetração, tinham efeitos mais importantes sobre a saúde mental. Por quê? Porque combina a liberação neuroquímica do orgasmo com a ocitocina adicional gerada pelo contato físico e a conexão emocional com o parceiro. E agora o benefício 2 sobre saúde do relacionamento. Um estudo publicado em 2015 que acompanhou casais e avaliou a relação entre orgasmo feminino e estabilidade conjugal, percebeu que nos casais onde a mulher tinha orgasmo em mais de 75% das relações, tinham maior probabilidade de continuar juntos depois de 5 anos. Além disso, tinham taxas significativamente menores de conflitos relacionados à vida sexual. Tinham maior satisfação conjugal geral e não apenas sexual. Tinham melhor comunicação emocional. Os casais em que a mulher raramente ou nunca tinha orgasmo apresentaram maior probabilidade de separação, de não continuar juntos e maiores conflitos relacionados à intimidade, além de menor satisfação conjugal geral e comunicação emocional pobre entre os casais. Você percebe o padrão? Quando a mulher está sexualmente satisfeita de forma completa, o que inclui o orgasmo, todo o relacionamento se beneficia. Mas por que isso acontece? As mulheres que têm orgasmo, elas desenvolvem maior segurança sexual, elas se sentem mais confiantes, mais desejadas e valorizadas. E isso vai reduzir a ansiedade no relacionamento, diminui comportamentos de evitação e cria um ciclo positivo de intimidade. Por outro lado, as mulheres que não têm orgasmos regulares desenvolvem o que os pesquisadores chamam de resignação sexual. Elas se convencem de que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Isso é para evitar o conflito ou a decepção, mas essa resignação corrói o relacionamento silenciosamente. O benefício 3 tem a ver com a saúde física. Você sabia que os orgasmos regulares têm impacto direto na sua saúde física?
Um estudo publicado em 2019 descobriu que mulheres com vida sexual satisfatória, o que inclui orgasmos regulares, apresentam menos risco de doença cardiovascular, pressão arterial mais controlada, melhor resposta ao estresse fisiológico, sistema imunológico mais forte. O mecanismo é simples. O orgasmo é um exercício cardiovascular. Ele estimula a circulação sanguínea, libera hormônios benéficos e reduz a inflamação do corpo. Agora, o benefício 4, que tem a ver com proteção contra disfunções sexuais futuras. Ter orgasmo regular protege você de desenvolver disfunções sexuais no futuro. Segundo um estudo que entrevistou 4.963 mulheres, percebeu que mulheres que tinham orgasmos entre 30 e 40 anos relatavam menos chance de desenvolver baixo desejo sexual entre 50 e 60 anos. Além disso, tinham menos chance de desenvolver anorgasmia secundária, que é não conseguir mais ter orgasmo depois de algum evento. E tinham a transição menopausal significativamente mais fáceis em termos sexuais. A manutenção da função sexual satisfatória até a idade mais avançada é como exercício físico. Quanto mais você mantém o seu corpo sexualmente ativo e responsivo com o orgasmo, mais você preserva essa capacidade ao longo da vida. Por que prazer não é suficiente? Porque apenas sentir prazer não é suficiente. É extremamente comum que as mulheres façam sexo principalmente para conseguir carinho, proximidade e intimidade emocional. Mas com isso, elas acabam acreditando que não é necessário ter o orgasmo para se sentir satisfeita. E eu entendo completamente de onde vem isso. Nossa sociedade, ela ensinou as mulheres durante séculos que sexo é mais importante para os homens do que para as mulheres e que mulheres direitas não são tão interessadas em sexo, que o prazer masculino é que é o prioritário, que as mulheres devem ser compreensivas e não exigentes, ou que reclamar sobre não ter o orgasmo é ser difícil ou problemática. Essa narrativa é que é falsa e prejudicial. Satisfação emocional é o que você sente quando o teu parceiro te abraça com carinho, vocês têm momentos de intimidade, você se sente conectada e se sente amada, desejada e valorizada. Existe cumplicidade, afeto entre vocês. Mas satisfação sexual é o que você sente quando o seu corpo está completamente estimulado e responsivo, quando você atinge estados crescentes de excitação, quando você experimenta o orgasmo, quando o seu corpo libera aquela cascata completa de neurotransmissores do prazer. As duas satisfações são necessárias, não é apenas uma ou outra, são as duas. Imagine que você está com muita sede. Alguém te oferece um abraço caloroso e te diz: Eu te amo muito, você é muito especial para mim. Claro, isso é maravilhoso e te aquece o coração, mas você ainda continua com sede. O teu corpo, ele ainda precisa de água. É exatamente isso que acontece quando você apenas se contenta com satisfação emocional, sem a satisfação física. O teu coração fica satisfeito, mas o teu corpo continua com sede.
O preço de se acomodar sem satisfação sexual é ter diminuição do desejo sexual, que pode a longo prazo causar evitação do sexo, aumento da sua irritabilidade, desenvolvimento de sintomas de depressão leve e a causar uma insatisfação crescente no teu relacionamento, que pode até terminar com o seu relacionamento, além de causar fantasia sexual com outras pessoas, o que eu nem acho que é um problema, às vezes é até a solução. E por que que isso acontece? A neurociência já explicou. O seu cérebro, ele tem um sistema de recompensa que funciona através da dopamina. Quando você faz algo prazeroso, mas não atinge a conclusão natural, que no caso é o orgasmo, o seu cérebro, ele interpreta isso como uma recompensa incompleta. Com o tempo, o seu cérebro aprende que a atividade sexual é igual recompensa incompleta. E o que que ele vai fazer? Ele reduz a sua motivação para buscar essa atividade. É por isso que tantas mulheres perdem o desejo sexual. Não é falta de amor pelo parceiro, é o sexo protegendo aquela mulher de repetir experiências insatisfatórias. Um estudo de neuroimagem comparou a atividade cerebral de mulheres durante a excitação sexual com e sem o orgasmo. E as mulheres que não atingiram o orgasmo mostravam atividade persistente no córtex pré-frontal, que é aquela área de controle e análise, baixa ativação nas áreas de recompensa e maior atividade em áreas relacionadas à ansiedade. O sexo permanecia no estado de alerta, mesmo depois do fim da atividade sexual. As mulheres que atingiam o orgasmo mostravam uma desativação do córtex pré-frontal, aquele que relaxa, desligando ele, você relaxa. Tinha uma alta ativação nas áreas da recompensa, tinha uma desativação das áreas da ansiedade e o cérebro entrava no estado de relaxamento profundo. Em outras palavras, sem o orgasmo, o teu cérebro não desliga completamente. Você não experimenta o relaxamento profundo e a sensação de conclusão que o orgasmo proporciona. Agora você vai rebater, mas a satisfação sexual é subjetiva, doutora. E o orgasmo é objetivo, eu respondo. A união da satisfação subjetiva com a satisfação objetiva é a satisfação plena. Não é mais ou menos satisfeita, é plenamente satisfeita. Você pode subjetivamente avaliar que está satisfeita com a sua vida sexual, mas não tá. Você pode estar racionalizando e pensando: "Ah, tá tudo bem assim". Você pode se comparar com as suas amigas que estão em situação pior e pensar: "Ah, eu não tenho do que reclamar". Mas objetivamente, fisiologicamente, neurobiologicamente, se você não está tendo orgasmo regular, o seu corpo não está plenamente satisfeito, é um fato. É um fato biológico, não é uma opinião. É como nutrição. Você pode subjetivamente sentir que está se alimentando bem comendo só bolacha recheada, mas objetivamente o teu corpo precisa proteína, vitamina, mineral. A satisfação subjetiva não muda a necessidade objetiva. Eu sei que algumas de vocês ainda estão pensando: "Ah, doutora, eu já me sinto satisfeita assim. Ter o orgasmo é muito difícil para mim e não está atrapalhando a minha vida". E eu vou te fazer algumas perguntas. Você tem desejo sexual espontâneo pelo teu parceiro? Você aceita quando ele inicia a relação sexual? Você tem fantasia sobre encontros sexuais futuros com alegria, entusiasmo, vontade que aconteça? Ou você pensa, ai, mais uma vez eu vou ter que.
Você se sente energizada depois do sexo ou você se sente apenas aliviada que já acabou? Você busca ativamente momentos de intimidade ou você evita situações que podem levar ao sexo? Você se sente sexualmente confiante e poderosa ou você se sente insegura e ansiosa sobre a sua sexualidade? Se você respondeu não a qualquer uma dessas perguntas, eu não tenho desejo espontâneo, eu não me sinto eufórica por pensar numa nova intercurso sexual. Se você está respondendo não, é porque a sua satisfação pode ser apenas aquela satisfação resignada, disfarçada. A verdade é que você merece a satisfação plena, não mais ou menos, não suficiente, plena, completa. Você merece sentir o seu corpo explodir de prazer. Você merece experimentar essa sensação de relaxamento profundo depois do orgasmo. Você merece ter o desejo espontâneo pelo seu parceiro, mesmo que ele esteja barrigudo e não seja assim um galã de novela. Você merece fantasiar sobre os encontros sexuais com entusiasmo. E aqui é a melhor notícia: isso é possível. A dificuldade em ter orgasmo não é uma sentença perpétua, é um desafio que pode ser superado com conhecimento, prática e apoio profissional. O importante é não se acomodar, não aceitar menos do que você merece. Você merece ter uma sexualidade plena. Eu estou muito feliz em poder compartilhar tudo que eu tenho aprendido na minha jornada profissional como ginecologista e sexóloga com você, além do que eu estou aprendendo na minha jornada pessoal como mulher. Nesse vídeo, nós falamos sobre algo que deveria ser simples, mas que na nossa sociedade é o tabu. O direito da mulher à satisfação sexual completa. Nesse vídeo, nós vimos que satisfação sexual tem definição científica, que ela pode ser medida, que tem benefícios comprovados para a saúde, desde a saúde mental até o bem-estar físico, que prazer sem orgasmo é uma satisfação incompleta, assim como sentir fome, mas não se nutrir adequadamente. A satisfação emocional e sexual, elas são diferentes, mas são necessárias juntas, é preciso que elas existam juntas. O orgasmo não é luxo, ele é uma resposta fisiológica natural com impactos mensuráveis na nossa vida integral. Nós, mulheres, você, mulher, merece a satisfação plena. Não se acomode com menos. E se você está assistindo esse vídeo e se reconheceu, se está vivendo essa satisfação parcial, saiba que a culpa não é tua. Você foi ensinada a se contentar com menos, mas agora você sabe a verdade e conhecimento é poder. O próximo passo é buscar essa satisfação plena que o seu corpo e sua mente merecem. Seja através de autoconhecimento, comunicação com o parceiro, terapia sexual, recursos educacionais, o caminho existe e está disponível para você. Eu adoro ler os comentários de vocês. Eu leio e respondo a todos. Então, eu estou esperando comentários aqui nesse vídeo. E se você tiver alguma coisa mais íntima, me manda lá na DM do Instagram. Obrigada pela companhia até aqui. Um beijo da sexóloga sincera. Te vejo no próximo vídeo.